Maria. Mas quem é Maria? Maria é Ísis. Será? Aqui está a igreja onde está a estátua dela, sob a forma de um barco fenício. Dá para ver a silhueta dela na janela. Aí está uma pintura dela. Ela é a rainha de Babilônia. Vamos pedir para Blavatsky confirmar isso. Doutrina secreta. A humanidade se tornou a serpente de Gênesis. E assim causa toda hora e todo dia a queda e o pecado da Virgem Celestial. E então, a Virgem Celestial se torna a mãe dos deuses e dos demônios ao mesmo tempo. Pois ela é a divindade amorável e benéfica para todos aqueles que tocam a sua alma e coração. Eis aí a doutrina secreta. E continua, Lúcifer é a luz celestial e terrestre. Ele é o Espírito Santo e Satanás ao mesmo tempo. Então, Satanás e Maria são a mesma coisa. E no livro Ísis Desvelada, de Blavatsky, ela diz que Ísis, a egípcia, é a mesma coisa que o seguinte: a Santa Ísis, Mãe Universal, a Mãe dos Deuses, a Mãe de Horus, a Alma Máter do Universo, a Virgem Sagrada da Terra, a Mãe de todas as virtudes, a Ilustre Ísis, Espelho da Justiça, Lótus Sagrada, Astarote, Rainha dos Céus, modelo de todas as mães, Ísis, a Mãe Virgem. E ela continua. No hinduísmo, a mesma coisa. A Santa Nari, Mariama, interessante, a mãe da fertilidade perpétua, a mãe do Deus encarnado, a mãe de Krishna, a virgindade eterna, todas as mesmas características, a lista inteira. E então nós vamos para Ísis. E aqui está a litania da Igreja Católica, mesmo livro, o livro Doutrina Secreta. Aliás, Ísis Desvelada. Santa Maria, Mãe da Graça Divina, Mãe de Deus, Mãe de Cristo, Virgem das Virgens, Estrela da Alvorada, muito interessante, Rosa Mística, Rainha dos Céus, todos os mesmos títulos. Ísis Maria. Notem que vem de Ísis Desvelada, de Helena Petrovna Blavatsky. Ela mesma está falando. Quando Cirilo, bispo de Alexandria. Bem, o que você poderia esperar? Claro que tinha que ser Alexandria. Abertamente abraçou a causa de Ísis, a deusa egípcia, e a antropomorfizou para se tornar Maria, a mãe de Deus. E a controvérsia trinitariana tinha acontecido. Naquele momento, a doutrina egípcia da emanação do Deus criativo, de Emeft, começou a ser torturada de milhares de modos, até que os concílios concordaram com a adoção dela como ela agora se encontra. Aí está, o bispo de Alexandria transformou Ísis em Maria. Então é o mesmo velho culto. Então, se você entrar numa catedral católica ou num santuário de Maria... Eu tirei esta foto na Europa. Esta é bem recente. Eu tirei esta foto há 5 semanas. Uma foto novinha. Ficou legal. Ficou bem no slide. Oração à estrela do mar. Ó Maria, estrela do mar. Quem é a estrela do mar? Quem é o Deus do mar? Era Poseidon. Era Osíris. Ó querida mãe, eu me aproximo de ti com grande confiança. Os muitos milagres que aconteceram me enchem, pobre pecador, blá, 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 blá. Ó tu, Mãe Dulcíssima, amicíssima estrela do mar, não me deixes ir embora daqui sem ser atendido, etc, etc. Tu podes me auxiliar porque tu és a segunda mais poderosa depois de Deus. Eles colocam isso em benefício das massas. Eles creem que ela é Deus. Aqui está o famoso Pio, o mesmo que lançou Hitler ao poder, 1950, o dogma da ascensão de Maria ao céu. Aqui está o dogma. Nós declaramos que a benditíssima Virgem Maria, no primeiro momento da sua concepção, foi pela graça única e privilégio de Deus, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador da raça humana, preservada, intacta de qualquer mancha do pecado original. Esta doutrina é muito importante, porque agora Jesus tem os seus méritos por causa da sua mãe, e não por causa do seu pai. Lembrem-se disso. Jesus tem as feições de sua mãe. Será que eu consigo colocar esta sentença na sua cabeça? Jesus tem as feições de sua mãe. É isso que esta doutrina ensina. E eu vou mostrar para vocês os pregadores protestantes dizendo a mesma coisa. Interessante. Aqui está a revista Focus. Maria soll Göttin werden. Maria deve se tornar deusa. Claro que abertamente a Igreja Católica não permitiria que Maria fosse chamada de deusa. Weiblich Gottheit. Mulher deusa? Absolutamente. Por que não?
Milhões de católicos americanos querem fazer de Maria uma deusa. O cardeal John O'Connor e o Papa João Paulo II, um grande mariólatra, não se opõem a essa ideia. Aí está, Maria é Deus. Claro que ela é Deus para os iniciados. Porque Helena Blavatsky disse o quê? Que ela é Lúcifer. Ela é Lúcifer. Muito bem. É por isso que a versão King James diz em Gênesis 3,15: E eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Ele ferirá a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar dele. Nem a Bíblia Padrão Revista ousou mudar isso. Gênesis 3,15: Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Ele ferirá a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar dele. Mas os católicos não gostam do texto assim. E a Joy Himes, que é a Bíblia Jesuíta Online, diz: Eu porei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Ela ferirá a tua cabeça, e tu espreitarás o calcanhar dela. Agora é Maria que esmaga, não é mais Jesus. Eles mudaram. Aqui está a fotografia de uma aparição de Maria em Zaitun, no Egito. Então os muçulmanos viram isso, e aqui está um livro fascinante. A rainha de Roma, a rainha do Islã, a rainha de todos. Será que estamos falando da mesma religião? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nesta página católica da internet. Hearts Are. A doutrina católica romana com respeito a Maria. Esta é a doutrina deles, não sou eu falando. A única, santa, católica e apostólica igreja, dirigida pelo bispo de Roma, sucessor de Pedro I Papa, sempre venerou a Santíssima Virgem Maria, inclusive a sua impecaminosidade. Pois a igreja segue a Escritura, especialmente o Novo Testamento, que ela mesma compilou tão perfeitamente quanto ela segue a sua tradição. Pois eis que todas as gerações hão de me chamar de bendita. Lucas 1,48. Este ainda é um documento católico. Não é surpresa que a mulher triunfe sobre o dragão vermelho, pois as Escrituras dizem isso desde o início. Lembrem-se de Gênesis 3,15, que declara: E estabelecerei inimizade entre tu e a mulher, entre a tua semente e a dela, ela há de esmagar a tua cabeça. Que versão estão citando? A versão católica jesuíta. Uau! Isso é interessante. Vamos continuar. Vem da mesma página da internet. A Mary, a mulher das Escrituras e mãe dos homens, que guarda os mandamentos de Deus e mantém a verdade com respeito a Jesus. Essa declaração é interessante. Nós vamos fazer uma comparação mais tarde que vai ser muito divertida. A ela a igreja aplica as lindas palavras de sabedoria. Ela, o brilho que radia da luz eterna. Ela, o espelho inconspurcado da majestade de Deus. Porque Maria é cheia de graça. A igreja, através do Papa Pio IX, declarou-a como concebida de forma imaculada, sem pecado. Isso é muito importante. Maria passou a ser considerada Imaculada Conceição como resultado de suas aparições em Lourdes em 1858. Ela é imaculada, então Jesus é sem pecado por causa dela, não por causa de Deus, por causa dela. A Imaculada Conceição, ou melhor, o Coração Imaculado, Enciclopédia Católica, livro 6, página 965. Ela declara que coração, no sentido bíblico, significa pessoa interior. Portanto, a Igreja Católica diz que os bispos unidos deveriam consagrar o mundo ao seu coração imaculado. O mundo inteiro deve ser consagrado ao coração imaculado. Isso é fascinante. Vamos ler mais. Sua importância excepcional foi confirmada, além disso, pela aparição de Maria em Fátima. Agora temos uma ligação interessante. Vocês já viram o inferno. Então, nós chegamos àquelas visões, nós já discutimos as visões do inferno. A Rússia, então, seria consagrada. E João Paulo II, ela não mencionou o nome dele, mas dizem que é ele quem vai sofrer, e ele é o terceiro, e que todo mundo será dedicado ao seu coração imaculado. E Maria, então, declara em Fátima que a Rússia se converterá. E o resumo da história é que o mundo será salvo pelos filhos de Maria, aqueles que se devotaram ao seu coração imaculado. Isso é muito fascinante. Vamos ler um artigo dessa mesma página da internet, uma página da Igreja Católica. E o seu autor é o famoso bispo Fulton Sheen. Vamos tentar descobrir alguma coisa ali. O artigo se chama Maria e os Muçulmanos e é encontrado no relatório Mizzensen, páginas 1 a 3, da Fundação do Cardeal Mizzensen, que considera o assunto excepcionalmente importante. E o bom bispo diz: o Corão, que é a Bíblia dos muçulmanos, tem muitas passagens que falam sobre a bendita Virgem. Em primeiro lugar, o Corão acredita em sua concepção imaculada.
E também no seu nascimento virginal. O seu nascimento virginal. Notem bem, o seu nascimento virginal. Vocês perceberam isso? Ela foi concebida imaculadamente e a mãe de Maria era estéril. Quem se tornou, portanto, o Salvador? Uma contrafação de Jesus Cristo. Esta aqui. Isso é uma afronta. O terceiro capítulo do Corão coloca a história da família de Maria em uma genealogia que volta até Abraão, Noé e Adão. Quando alguém compara a descrição do Corão do nascimento de Maria com o evangelho apócrifo, quem é que diz que os evangelhos apócrifos devem ser aceitos como canônicos? Quem diz isso? O Vaticano disse isso no Concílio de Trento. Nesse evangelho, fica-se tentado a crer que Maomé dependeu muito de seu nascimento. Vocês sabem que Maomé era casado com uma freira católica? Toda a família dela era católica. E ele recebeu a sua doutrina diretamente do abismo sem fim. Não é isso que a Bíblia diz? E essa doutrina começou a se espalhar. E usaram o Islã primeiramente para neutralizar o cristianismo, e então o espalharam ainda mais tarde para se livrar dos inimigos de Cristo, para se livrar dos seguidores de Cristo, e então para se livrar de todos os inimigos de Roma. Os dois livros descrevem a velhice e a indubitável esterilidade da mãe de Maria. Isso não é fascinante? José perguntou como ela havia concebido a Jesus sem pai. E Maria respondeu: você não sabe que quando Deus criou o trigo, ele não teve necessidade de semente? O Corão tem versos sobre a anunciação, sobre a visitação, a natividade. Anjos são representados como acompanhando a bendita mãe e dizendo: ó Maria, Deus te escolheu e te purificou e te elegeu acima de todas as mulheres da terra. Percebem as ligações? Quem criou quem? Será que o catolicismo criou o Islã ou quem sabe o Islã criou o catolicismo? Não pode ser, porque o catolicismo existia antes do Islã. A mesma doutrina. Há uma defesa tão forte da virgindade de Maria aqui no Corão, que o quarto livro atribuiu a condenação dos judeus à sua calúnia monstruosa contra a Virgem Maria. E agora fica melhor ainda. Então, o bispo diz, as duas maiores religiões do mundo creem na fervorosa devoção a Maria e consideram as suas virtudes em alta estima. Os muçulmanos e os católicos compõem cerca de 2 bilhões de pessoas juntos. Eles estão no controle. Tudo de que eles necessitavam era da Igreja Ortodoxa, e agora eles já a têm. E é também verdadeiro que inúmeros protestantes consideram Maria com grande favor. É melhor desistir da religião, pessoal, se você quer fazer parte do clube. Ou então, nós veremos. A grande Madre Teresa declarou este ponto quando ela resumiu a questão nas seguintes palavras, simples e diretas: sem Maria não há Jesus. Uau! Ok. O reconhecimento da concepção imaculada pelo mundo fará com que haja uma relação mais íntima entre as grandes denominações cristãs, católicos e ortodoxos, e também entre o cristianismo e o Islã. Que tipo de síntese eles querem? A união das religiões. O que a maçonaria ensina? Jesus, o filho de José, o Senhor, o Messias e seus apóstolos, e depois destes Maomé, o filho de Abdillah, com sua lei, que é a lei do Islã, e os discípulos da verdade seguiram a lei do Islã. Os discípulos de quê? Da verdade. Seguiram o Islã. Quando o cristianismo se tornou fraco, inútil e impotente, o restaurador e iconoclasta árabe chegou como um furacão purificador. Uau! A fé do árabe se tornou mais forte do que a do cristão. Estão falando do cristão verdadeiro. Então o Islã nada mais é do que o catolicismo derrotando ou vencendo o cristianismo. Segundo os gnósticos, as almas subiam e desciam por 8 céus. Em cada um deles havia certos poderes, blá, 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 morais e dogma. Agora vejam o que o livro Morais e Dogma diz. Na doutrina antiga, certos gênios tinham uma função de conduzir as almas aos corpos destinados a recebê-las. Vocês já ouviram falar do gênio da garrafa? Às 1001 noites, alguém esfregando a garrafa e aqui vem o gênio. Quem são esses gênios? Notem que os maçons falam de gênios. Isso é interessante. Eu gosto muito de trabalhar de detetive. Platão fala de um gênio familiar. Vocês já ouviram uma palavra gênio?
A palavra gênio vem do latim genii. Agora, os gênios são o meio de comunicação entre o homem e os deuses. Entenderam? É isso que Morais e Dogma, a maçonaria, diz. Os gênios fazem a comunicação entre os homens e os deuses. O Jesus Cristo do Islã é também diferente do Jesus Cristo da Bíblia. E eu vou lhes dizer por quê, daqui a pouco. Em 1 João 2:22, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anticristo, quem quer que negue o Pai e o Filho. Nós já vimos que os eruditos católicos mudaram a Bíblia. Eles removeram a Jesus da posição de único Salvador. Vamos avançar, vamos ler do Corão. Vai ficar ainda mais interessante. Aqui está o Corão. Salman Rushdie, vocês se lembram dele? Ele escreveu versos satânicos. Há alguns versos muito estranhos neste livro. Uau! A cabeça dele estava cheia de ideias malucas. Ele disse, pelo menos 2 antigos eruditos muçulmanos, Ibn Saad e um historiador persa anônimo, relataram a lenda que explica a origem de um grupo de versos aparentemente contraditórios no Corão, os assim chamados versos satânicos. No Surá 53, 19 a 20 está escrito, você já pensou em Aulat, Al-Uzza e o terceiro Manat, a outra deusa? Essas são divindades femininas. Lembram-se? A outra deusa, aparentemente Satanás interferiu aqui na transmissão das palavras santas a Maomé e o enganou a que ele pensasse que se podia orar aquelas duas. Mais tarde ele conseguiu corrigir, mas a semente foi plantada. E pelo arcanjo Gabriel, aqui já é a versão corrigida. Mas essa é a história. Agora vamos ver o Corão. Este é o Corão, com texto árabe e transliteração nas letras romanas por M. Abdul Halim. Este é o Corão Internacional. Isso não é um livro sobre o Corão, este é de fato o Corão. Eu tenho. E essa é uma explicação dada pelos principais estudiosos do próprio Corão. Esta é a versão internacional usada nas Nações Unidas. Vamos ver o que ela diz. Vitalizar o humanismo. O Islã é a mensagem do Corão. É uma religião perfeita e prática da igualdade, liberdade e fraternidade. Onde você já ouviu essas palavras antes? Revolução Francesa. Submissão ao Ser Supremo. O Islã também insiste na unidade fundamental de todas as religiões reveladas na origem. Esse é o mesmo ensinamento da maçonaria. E eles então têm uma seção intitulada Com os Espíritos. Tem sempre havido uma classe, geralmente chamada de racionalistas, que inclui principalmente os filósofos e os cientistas que duvidam, sim, negam a existência da associação, ou seja, de se falar com os espíritos. Enquanto, por outro lado, aqueles geralmente chamados de espíritas, que incluem principalmente os santos, os sábios, os médiuns, eles têm certeza dos espíritos e da experiência espiritual. De vez em quando, muita fraude é praticada em nome do espiritismo, mas o Corão afirma a realidade de que uma aproximação entre os dois velhos partidos já está à vista. O Corão, então, diz que o espiritismo é permitido, mas o que a Bíblia diz? Que é satânico, fique longe disso. Anjos. Os anjos têm as suas próprias formas, geralmente eles têm asas, eles são formados da luz, eles são capazes de se transformarem facilmente. E aqui há toda uma descrição dos anjos. Os anjos principalmente se aproximam das pessoas no momento da sua morte, com boas ou más notícias de acordo com sua situação. Os anjos descem, por isso não tema. E aqui está a citação do Corão. Eles batem no rosto e nas costas. Eles descem com bênçãos, etc, etc. E há uma outra classe de seres. Que classe é essa? Os gênios. Onde é que nós ouvimos falar deles? Na maçonaria. Perto dos anjos encontram-se os gênios, que são formados do fogo. Os mais conhecidos, Iblis ou Satanás, está escrito assim no Corão, o cabeça desta criação. Eles tiveram contato íntimo com o profeta Salomão. Em outras palavras, Satanás é o cabeça dos gênios. E então os gênios são pessoas como Platão e outros. E então há os demônios. Esses são os vilões. Então, os gênios não são maus. E Satanás é o seu chefe. Não é interessante? Está no Corão. No Corão parece que os homens são superiores aos anjos e aos gênios. Eles seriam quase perfeitos.
E eles falam então em períodos de 6 dias, e eles ensinam que nós existimos através da evolução. Agora vamos ver a doutrina de Jesus Cristo. Nós vamos ler sobre Cristo na Bíblia e no Corão. Mas o Corão diz, Cristo foi de fato salvo da indignidade da cruz. Cristo nunca morreu na cruz. É isso que o Corão ensina. Quem mais ensina isso? O Espiritismo. Os de dentro. Porque Cristo, lembrem-se, não morreu por vocês. Vocês se lembram que Hort falava a mesma coisa, aquele homem que criou o texto grego para as Bíblias modernas? Ele dizia a mesma coisa, que Cristo foi poupado. Como por um milagre de semelhança, alguém com as mesmas características foi crucificado pelos judeus, uma ilusão. Isso diz o Corão, no verso 157, e eles, os judeus, dizem em vanglória, nós matamos a Cristo Jesus, o filho de Maria, o apóstolo de Deus, no conhecimento de Deus. Mas eles não o mataram, nem o crucificaram, eles só pensaram que fizeram isso. E aqueles que diferem e estão cheios de dúvidas, com nenhum conhecimento certo, mas somente com conjecturas a seguir. Mas com certeza eles não o mataram. O que isso nos diz? Jesus não morreu por você. Este é um ensinamento secreto satânico. Verso 158. Sim, Deus o resgatou para si mesmo, e Deus é poderoso e sábio. E não há ninguém do povo do livro que não deve crer nisso antes da sua morte. Então o Corão está diretamente contra Jesus Cristo, e os de dentro das doutrinas do mundo ocidental estão também diretamente contrários a Jesus Cristo. E também os jesuítas. Enquanto os judeus dizem que mataram a Cristo na cruz, é um ponto cardeal da fé para as igrejas cristãs ortodoxas que foi Jesus que entregou a sua vida na cruz. Ele foi enterrado após a crucifixão, e no terceiro dia ele ressurgiu, blá blá blá, ele se encontrou com os discípulos, e ele foi então levado corporeamente para o céu. De fato, esta é a crença que forma a base da doutrina teológica do sacrifício com sangue, da expiação vicária pelos pecados, que contudo está perdendo a sua força com a Idade Moderna, uma época de ação e retribuição. Esta não é a mesma coisa que Hort disse? Sim ou não? Há uma diferença entre os teólogos católicos e o Islã? Sim ou não? Não há diferença alguma. Quem está controlando a quem? O Corão diz que Deus se aborrece, vejam esta explicação, Deus se aborrece se alguém crê que Cristo é o próprio Deus. Cristo nem mesmo é o Filho de Deus, mas um apóstolo como qualquer outro. O mesmo ódio contra Jesus Cristo se percebe aqui, como nós já vimos que ele existia entre os teólogos dos jesuítas, como já vimos que os teólogos jesuítas revelavam. Esta é uma citação muito interessante do livro Missionário do Lar. Eu gosto desta citação. O Salvador disse, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus está sobre ele. Ele diz de novo, e esta é a vida eterna, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Os muçulmanos têm conversos em muitas terras, e seus advogados negam a divindade de Cristo. Deve essa fé ser propagada? Os advogados da verdade deixarão de manifestar intenso zelo para corrigir o erro e ensinar aos homens a pré-existência do único Salvador do mundo? O que eu estou tentando fazer é demonstrar o meu zelo intenso para corrigir o erro e para mostrar a vocês a mentira. Oh, o que nós precisamos é de homens que esquadrinharão e crerão na palavra de Deus e que apresentarão a Jesus ao mundo em sua natureza divina e humana, declarando com poder e na demonstração do Espírito de que não há nenhum nome sob o céu dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Oh, como nós precisamos de crentes que apresentarão a Cristo em vida e caráter, que o apresentarão diante do mundo como o brilho da glória do Pai, proclamando que Deus é amor. Eu falei com um imã muçulmano. Ele havia se convertido ao cristianismo. E eu disse a ele, meu amigo, qual a diferença que você encontrou entre o Alá em que você cria antes e Jesus Cristo? E ele disse, a única diferença entre os dois é, pois Deus amou o mundo de tal maneira
que Ele deu o seu Filho unigênito, para quem quer que creia, não pereça. Esta é a diferença. Alá é um Deus de guerra, um Deus de retribuição, um Deus que envia o seu povo à destruição, prometendo a eles virgens celestiais na vida após a morte, dando-lhes alegria no céu, mas um inferno na terra, e também um inferno no céu para todas as mulheres. E Jesus Cristo diz: todos somos iguais diante de Deus. Ninguém tem o direito de impor um caráter sobre as pessoas. Somos todos agentes livres diante de Jesus Cristo. Sim, está escrito: mulheres, submetei a vossos maridos, como no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, como o Senhor ama a sua igreja. O meu Jesus é o meu marido, numa alegoria. Ele nunca me forçou a fazer nada. Nunca Jesus me forçou a fazer qualquer coisa. Tudo que eu faço por Jesus, eu faço porque quero. Se eu quiser dizer a Ele adeus, vou embora. Será que Ele vai me impedir? Será que um raio vai cair sobre mim e c'est fini? Não. Jesus é o ser mais fantástico do universo. Ele lhe concede total liberdade de escolha. Permite que você se decida por Ele ou contra Ele. Tudo que Ele tem em sua defesa é: quando eu for levantado, eu atrairei a todos os homens para mim. O amor é o caráter de Deus. E o amor é a única coisa que pode triunfar. De outro modo, nós teremos um inferno perpétuo. Alguém uma vez me perguntou, eu não vou dizer quem foi, mas me perguntaram: e se o outro lado ganhar? Você vai passar para o outro lado? Que pergunta estranha. Eu disse, eu já li o último capítulo, eu sei que Jesus vai vencer. Mas mesmo que você tivesse a razão, mesmo que o outro lado vencesse, eu vou lhe dizer, eu preferiria morrer. Eu preferiria morrer do que viver uma vida de inferno perpétuo, sob o domínio de um louco, que instauraria o fascismo como seu governo e que reina sobre marionetes prontas para obedecer. E ele concede muitos lixos terrestres àqueles que o obedecem. Mas o amor, que vem do livre-arbítrio, ele é incapaz de dar. Ele não tem poder para concedê-lo. Ele não tem nada para dar. Ele está falido. Se Jesus não se sair vencedor, é melhor que nós nos tornemos em pó. Mas graças a Deus, Jesus vai ser vitorioso. Esta é a mensagem para o nosso tempo. A Enciclopédia Britânica diz: os desvios no Corão das narrativas bíblicas são muito marcados e, na maioria dos casos, podem ser explicadas com referência às anedotas lendárias da Agadá judaica e do Evangelho apócrifo. Quem controla esses escritos secretos? Roma os controla hoje. Roma diz que você precisa crer neles. A Cabala judaica, o Zohar, o Sefer Yetzirah, estes são os escritos. Nós encontramos escritos de Abraão, todos eles pseudepígrafos. O Sefer Yetzirah é o livro ao qual o Corão se refere com o nome de Livro de Abraão. São escritos ocultos. Assim foram feitos esses livros. A vinda do Redentor. Vejam o que a Cabala fala. As calúnias abomináveis contra Cristo e o cristianismo ocorrem não apenas na Cabala, mas também nas edições anteriores do Talmud. Nele está escrito: neles, Jesus é chamado aquele tal, o tolo, o leproso, o enganador de Israel. São palavras terríveis, usadas para Jesus Cristo. O que faz este slide aqui? O Papa e o ator Jim Caviezel, que fez a parte de Cristo no filme A Paixão de Cristo, ajoelhado diante do Papa. Será que o Papa aqui está levantando o nome de Jesus Cristo? Será? Agora, se você observar com cuidado, é Maria que recebe toda a atenção. Pedro se ajoelha e pede a Maria perdão. Claro, se dissessem isso claramente, ninguém creria. Mas e se você apresentar uma versão para as massas?
E então você os pega com uma teia religiosa, que no âmago não passa de uma mentira. E o pobre Islã? Acontece a mesma coisa. Do lado de fora se ensina o Islã com as exigências mais rigorosas que essas pobres pessoas precisam cumprir a cada dia. E os de dentro não creem em nada disso, eles adoram diretamente a Lúcifer. São as pessoas mais licenciosas de todas. Milhões de pessoas estão sendo enganadas no mundo hoje. Isso não é uma catástrofe? Será que nós não vamos nos levantar e vamos dizer: Deus é amor, entreguem suas vidas a Ele. Precisamos nos separar dessas mentiras. No catolicismo, no Islã, no hinduísmo, no budismo. No budismo você se senta e você se esvazia até que nada sobre e você começa a levitar, porque você perdeu todo o peso, você não é nada. Jesus Cristo diz: eu vim para te dar vida em abundância, eu vou te encher com a minha pessoa. E o que as outras religiões fazem? Elas esvaziam você até que você se torne uma casca sem nada dentro. Que engano terrível! E todas essas exigências e rituais, tudo isso é terrível. É terrível não ter a Jesus Cristo e a liberdade que Ele nos dá. Vejam isto. Aqui está a verdade por trás dos bastidores. Aqui você tem estrelas de rock se prostrando diante do Papa. Você tem Yasser Arafat beijando o anel do Papa. E o que os pregadores protestantes falam sobre isto? Bem, no dia 30 de maio de 1997, no programa David Frost, Billy Graham disse: eu acho que também o Islã é mal compreendido, porque Maomé tem um grande respeito por Jesus. Será que ele leu o que eles falam? E ele chamou a Jesus de o maior dos profetas além dele, um homem se exaltando acima do Filho de Deus. E eu acho que nós estamos mais perto do Islã do que nós imaginamos. Billy Graham, será que você não está usando linguagem maçônica? E que tal Schuller, que fez uma entrevista com Larry King e se referindo a um encontro com o grande mufti, Schuller se gabou: eu nunca me encontrei com um homem com quem eu tivesse uma conexão de espírito tão imediata e uma concordância de fé e de filosofia tão alta como eu tive com o grande mufti da fé islâmica. O que esses pregadores protestantes estão fazendo? Entrevista ao vivo de Larry King com Robert Schuller na véspera de Natal 1999. King, perguntando a ele por que ele se encontrou com o grande mufti. Por que você está aqui? Por causa da ideia de aproximar as religiões, certo? Sem dúvida, responde Schuller. Nós estamos numa era totalmente nova. A era da doutrinação dos povos acabou. King, esta visita, Robert Schuller, o animou? Schuller, claro que sim, o grande mufti diz que a religião é como a chuva que cai. Os extremistas poluem a água pura. A minha previsão é que nós vamos focar no próximo milênio, como líderes religiosos, na purificação da poluição da religião. Uau! Eu acho que aqueles que não quiserem concordar com a síntese, a dor da separação, vai se tornar tão forte que os perturbadores de Israel, aqueles que dizem: não há nenhum nome pelo qual importa que sejamos salvos, estes vão ficar encrencados. Talvez seja esta a última vez que vocês vão ouvir uma mensagem assim. Quem sabe? Notem bem isso. Benjamin Cheves, o antigo vice-presidente do Concílio Mundial de Igrejas, ele declara que seu ministério sempre foi ecumênico e interfé. Há uma ligação entre judaísmo, cristianismo e islã. Eu acredito que deveria haver um grande triálogo. Não um diálogo, mas um triálogo entre essas três grandes religiões reveladas. Em 1997, ele anunciou que ele havia se convertido ao Islã e havia se tornado membro da Nação do Islã do reverendo Louis Farrakhan. Ele alega que ainda crê em Jesus Cristo, mas ele espera que seu anúncio choque a muitos cristãos e também a seus amigos e colegas de ministério. E ele continua dizendo, ele também insiste que ele não mudou de fato. Nada mudou. Ele diz: se você derramar água de um copo para o outro, a composição da água ainda é a mesma. Eu sou quem eu sou. Não há diferença entre o Islã e o cristianismo. Claro que não. Se você é um dos de dentro, não haverá diferença, porque os dois lados adoram a mesma coisa. O Deus do judaísmo é o Deus do cristianismo e é o Deus do Islã. Desculpa, não no meu caso. O meu Deus
morreu por mim. Eles dizem que ele não morreu por mim. Eles adoram um Deus diferente. O que é isto? O Papa beijando o Corão. Aqui está uma foto do Papa no final da audiência, com o patriarca Rafael I do Iraque, e o Papa se inclinou diante do livro sagrado muçulmano, Corão, que lhe foi presenteado pela delegação. Claro, eu tenho vários slides para vocês, em que as autoridades islâmicas se prostram diante do Papa. O catolicismo, desde o início, controlou o Islã. O Islã só é uma ferramenta para os esotéricos, para doutrinar as pessoas de modo que elas aceitem uma síntese. E nós estamos no limiar do tempo do fim. Apocalipse 18:4. Eu ouvi outra voz do céu dizendo: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e para que não recebais as suas pragas. Eu creio que há muitas pessoas no Islã que verão a luz, que verão que foram enganadas, assim como muitos católicos que verão a luz, que foram enganados. Eu mesmo já fui católico romano. E aqui estou eu, testemunha viva desse fato. E a verdade me libertou. Que privilégio é para mim orar diretamente ao meu Deus. Que privilégio é para mim caminhar com Ele todo dia, ter uma experiência com Ele, saber que Ele existe, conversar com Ele, caminhar com Ele. Eu quero distância desses outros rituais, que nada mais significam além de escravidão. Quanto a mim e a minha casa, eu servirei o Senhor. Eu apelo a todo cristão que siga a palavra, que faça o que ela diz, e então nenhum de nós se perderá. Obrigado.